Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e este é o quarto vídeo da série Sobrenatural. O caso dessa semana é sobre o local mais assombrado das Américas, onde mais de 63 mil pessoas morreram vítimas da tuberculose. Espero que sua luz esteja acesa porque essa história é de arrepiar. No ano de 1900, um surto de tuberculose se espalhou pela cidade de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos. Para evitar uma contaminação maior, as autoridades locais providenciaram um local afastado da cidade para tratar e isolar os doentes. O local escolhido ficava em um terreno elevado e rodeado de matas. E então, o sanatório de Waverly Hills foi inaugurado no dia 26 de julho de 1910, no topo de uma colina. E apesar de ter sido construído para abrigar 50 doentes, o agravamento da epidemia provocou o triplo de internações, excedendo a lotação recomendada. O local chegou a ter 150 leitos, sendo que 50 deles pertenciam a crianças. A peste branca, como era conhecida, cresceu descontroladamente, e a capacidade do hospital teve que ser aumentada para que as 500 pessoas que se amontoavam ali pudessem ser tratadas. Com 5 andares e capacidade para mais de 500 leitos, a reinauguração aconteceu no dia 17 de outubro de 1926. O sanatório contava com amplas janelas para amenizar o sofrimento causado pela doença. Devido ao alto risco de contágio, os profissionais da saúde que trabalhavam lá residiam em casas localizadas na base da colina e se comprometeram a se manter afastados da cidade. Os médicos, enfermeiros, funcionários e fornecedores do sanatório subiam diariamente até o topo da colina em um carro movido a cabos motorizados. Ele passava por dentro de um túnel equipado com trilhos. Os tratamentos realizados ali envolviam lâmpadas de calor, ar fresco e água, já que não existia um remédio para a doença. E com o aumento da epidemia, a taxa de mortalidade passou a ser de 3 pacientes por dia. Estima-se que cerca de 63 mil pessoas morreram no sanatório. E não apenas em decorrência da doença, mas também por causa do suicídio. Vários pacientes e profissionais da saúde tiraram a sua vida naquele prédio em momentos de desespero. Sendo assim, o túnel passou a ser usado para transportar os mortos para fora do sanatório. Essa foi a forma encontrada para evitar o contato dos mortos com os que ainda estavam vivos. Os corpos eram colocados naquele mesmo carro e desciam pelo túnel até a base da colina, onde o carro da funerária já estava aguardando. Com a descoberta da cura para a doença em 1961, o sanatório foi desativado. Em 1962, o prédio foi reinaugurado como um asilo, que tratava desde pacientes com demência, dificuldades de mobilidade, até aqueles com deficiências mentais mais graves. Entretanto, o local foi fechado em 1982 em meio a denúncias de maus tratos a idosos. No ano seguinte, em 1983, o prédio foi comprado por $3 mil. Os compradores tinham a intenção de transformá-lo em uma prisão, mas o projeto não deu certo. Os moradores das regiões vizinhas se opuseram firmemente. Em 1996, Robert Albert comprou o prédio com a intenção de reformá-lo e construir no seu topo a maior estátua de Jesus Cristo do mundo. Também planejava transformar o local em uma capela, mas o plano não deu certo. O dinheiro arrecadado pelos fiéis não foi suficiente. Em 2001, o prédio foi vendido para Tina e Charlie. O casal, ciente das histórias sobrenaturais que rondavam o local, decidiu liberar o prédio para a visitação dos curiosos. De acordo com o relato dos visitantes, foi possível ouvir sons de passos, murmúrios, prantos e portas batendo em quartos vazios. Essas histórias atraíram vários grupos que se dedicam ao estudo e à investigação de fenômenos paranormais. E muitos deles presenciaram e documentaram fatos inexplicáveis dentro daquele prédio. O primeiro caso de manifestação de fantasmas no sanatório aconteceu quando ele ainda estava em funcionamento. Jane Ann e Elizabeth eram 2 pacientes que dividiam o mesmo quarto. Jane acabou falecendo por complicações da tuberculose e Elizabeth passou a dizer que via e conversava todos os dias com a colega de quarto morta. Tempos depois, Elizabeth também morreu e os outros pacientes passaram a relatar que viam as 2 conversando pelos corredores do prédio. No 5º andar do prédio ficavam os leitos das crianças e um terraço de playground chamado Solarium. Timmy era um dos pacientes que gostava muito de brincar com as bolinhas.
e infelizmente ele morreu aos 10 anos. Após isso, aquelas mesmas bolinhas se mexiam ou eram lançadas como se alguém as jogasse. As crianças e as enfermeiras daquela ala ficaram muito assustadas com aquele evento aparentemente inexplicável. A equipe de investigadores paranormais da série Ghost Hunters visitou o local e registrou uma assinatura térmica que acreditam ser de time. Em uma outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela foi movida por 5 metros. You just take your time and move it for me. Thank you. That's a good job, Tim. That is awesome. Good job. Um outro relato muito famoso envolve Joseph Cottons, um dos médicos responsáveis pela ala cirúrgica do hospital. Ele presenciou vários pacientes e colegas de profissão morrerem. Ele começou a achar que tinha descoberto a cura ou pelo menos uma forma de aliviar a dor dos enfermos. Devido ao inchaço dos pulmões, as costelas eram pressionadas, causando muita dor aos pacientes e até mesmo a perfuração dos órgãos. Joseph achava que serrando as costelas a dor dos pacientes diminuiria. E como naquela época não havia anestesia, vários pacientes morriam após agonizar por horas nas macas. Depois da morte do Joseph, na própria sala de cirurgia, os zeladores passaram a dizer que viam um homem de branco caminhando pelos corredores. Dizem que é o fantasma mais ativo e violento do sanatório, já que ele se manifesta batendo nas paredes ou arremessando objetos. Uma enfermeira do sanatório, chamada Mary, mantinha um relacionamento amoroso com um médico casado e acabou engravidando. Boatos dizem que ele se recusou a assumir a criança. Dias depois, a enfermeira foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Nos documentos consta que ela se matou, mas há quem diga que ela morreu durante um aborto realizado pelo próprio pai da criança. Para que o caso não viesse à tona e assim destruísse a sua carreira, o médico montou a cena do crime para que parecesse um suicídio. E desde então dizem que Mary vaga pelo sanatório para tentar dizer como realmente morreu. Uma enfermeira do asilo, presa em 1984, acusada de torturar pacientes, afirmou em depoimento que fazia aquilo porque as vozes do prédio ordenavam. Em 2006, foi lançado um documentário chamado Os Fantasmas do Sanatório. Foi exibido no canal Sci-Fi e tem várias fotos e vídeos interessantes capturados no local. E a título de curiosidade, em 2005 foi lançado um filme chamado O Túnel da Morte, que foi totalmente baseado nos eventos que aconteceram no sanatório. E um dos episódios da famosa série Supernatural foi filmado nas dependências do prédio. E você, o que acha disso tudo? Será que as ocorrências relatadas são realmente verídicas? Ou não passam de histórias para atrair turistas? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Deixa o like se você gostou desse vídeo e aproveita e confere se você está inscrito no canal, tá? A gente se vê semana que vem. Tchau!